já fui respondendo. Essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor. Minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca ou mesmo de entrevistas e respostas a formulários. E depois esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mário Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento à Violência no Campo, de Elias Fajardo, um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. De denunciante a suspeita. Em agosto de 76, já estávamos juntos em Santa Maria da Vitória. Tempos depois eu tive de vir a Salvador para fazer a denúncia das grilagens e também de muitas armas que estavam aparecendo por lá. Apareceram lá pistoleiros carregando armas pesadas, como escopetas. Eu vim conversar com a Polícia Federal sobre esses fatos, que eu julgava graves, e lá houve uma transformação da coisa. Eu estava denunciando e acabei sendo interrogada. Chegou a ponto de pedir de volta a petição dizendo que, se eles estavam de porta fechada, então não me interessava. O próprio superintendente foi quem me interrogou. Ele disse que a função da Polícia Federal era restabelecer a ordem e que ele próprio iria a Santa Maria fazer uma sindicância, como de fato foi. Na sindicância, o superintendente não procurou ninguém do Sindicato dos Trabalhadores. Ele procurou os fazendeiros e grileiros que acusaram Eugênio de subversivo. As fontes do superintendente foram justamente aquelas que estavam se armando para cometer violência contra trabalhadores. Foi a versão delas que ele endossou. Lavrador enterrado sem caixão. Aumentava a ocupação de terras e ao mesmo tempo a tomada violenta da terra de poceiros que já a ocupavam há muitos anos. Santa Maria da Vitória parecia um barril de pólvora. Em outubro de 76, o poceiro Basílio Caldeira da Silva, que vinha sendo ameaçado por um dos diretores do grupo Camecan Agropastoril de Coribe, procurou Eugênio Lira e mostrou a ele um papel onde estava escrito: Basílio, toma jeito, toma cuidado, tua vida está por um fio. A caminho da casa de Basílio, vários bilhetinhos desse tipo tinham sido colocados, em troncos de barriguda, uma árvore muito comum na região. A mulher de Basílio ficou com medo, pediu cuidado, mas ele não levou muito em conta as ameaças, dizendo que, se tivesse de morrer, preferia caminhar com as próprias pernas. E foi o que realmente sucedeu. Ele foi fazer a feira em Santa Maria no sábado e não voltou. Na segunda-feira, sua mulher começou a procurá-lo. Na quarta, foi chamada pelo delegado de Santa Maria, dando conta de que o marido dela tinha sido enterrado porque o estado do corpo não tinha mais condições de ser exibido. Enterraram mesmo sem caixão. Quando Dona Ceci, a viúva do morto, nos procurou, conta Lúcia, fomos lá e vimos que tinha havido um assassinato com requintes de perversidade. As compras de Basílio estavam todas espalhadas pelo chão, pedaços de pau e corda em volta. Isso sim, bem numa subida da serra. A casa dele ficava lá embaixo. A polícia chegou a dizer que o homem tinha morrido de colapso. Imagina, ele teria subido o morro e morrido de colapso por causa da subida. O atestado assinado pelo médico de Santa Maria da Vitória dava morte por colapso. E nas observações que vêm na certidão, falava-se até de um histórico de doença mental na família de Basílio. Eugênio pediu exumação do cadáver e foi designado um delegado especial, o tenente Francisco de Paula, para apurar os fatos. O casal vivia entre o cuidado com o filho e os camponeses, numa batalha em que se misturavam reuniões, manifestos, dúvidas, incertezas, medo e coragem alternadamente. Soltou os cachorros em cima dos grileiros. No início de 77, continua Lúcia, o dono do restaurante onde fazíamos refeições alertou Eugênio. Se ele fosse convidado para fazer uma vistoria numa certa área, não fosse, pois tinha ouvido no restaurante que era uma cilada para matá-lo. 2 dias depois, realmente meu marido foi procurado e se recusou a fazer tal vistoria, alegando que ele era advogado de poceiros e não da família Fé Souza. Em março de 77,
Alexandrino Agostinho Fé Souza chegou a invadir a casa do casal. A janela era baixa, ele ficou do lado de fora, ameaçava entrar. Quando botava a perna para dentro, Lúcia, que controlava os 2 cachorros do casal numa corrente, liberava os cachorros e ele recuava. Ela tirava os cachorros e o homem ameaçava voltar de novo. A cena durou quase 1 hora. Alexandrino xingando Eugênio e os cachorros dando troco, com latidos. Depois o casal ficou sabendo que tinha sido tudo preparado. Alexandrino tinha descido a rua com arma e depois entregou-a a um amigo. Se Eugênio reagisse às suas provocações, o amigo atiraria em Eugênio. Mas Eugênio ficou dentro da casa e Lúcia na porta com os cães. A queixa-crime que Eugênio impetrou a partir desse fato ficou parada, bem como não foram para frente os diversos pedidos de representação por escrito que o advogado fazia, denunciando a delegacia regional por sua omissão. Tribunal dos Crimes do Latifúndio. O caboclo já foi respondendo, essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor.